dormir, você fica por lá comprando táxi, amor. Coitado, táxi. Oi, Ivete, estou te adicionando aqui, tá? Tudo bem, Rosemary? Ei, Ivete, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa Boa noite. noite. Você está me ouvindo? Tô, você tá me ouvindo bem? Meu áudio tá Está me bom? vendo aí? Tô. Tá, para mim tá. Deixa eu ver a altura A aqui. posição tá boa? Tá. Você Você colocou quer algum que... apoio no celular? Não, tô com ele na mão. Ah, eu Aqui apoiei o eu tô meu em colocando. livro, sabe? Ah, Eu apoiei em livro, mas não tem que ficar segurando. não, tá bom assim. Tá bom? Então tá bom. Tá, se estiver me vendo direitinho. Tô vendo direitinho. Só aguardar mais um pouquinho para dar o tempo enquanto o pessoal entra. Entrou Rosemary, entrou Helena, Vanusa. Tudo bem, Vanusa? Igor. Tudo bem, Igor? Tidinha entrou. Ei, Tidinha, querida. Tudo bem, Luciana? Vanusa habla espanhol, né? Então ela posta em espanhol. Tudo jóia, Igor? Beleza. Tida Barcelos. É, tá fazendo falta encontrar todo mundo na quarta, né, Ivete? Nossa, saudade de todo mundo, né? Encontrar todo mundo, tá fazendo falta. Nossa, mãe. Daqui a pouco a gente entra, enquanto isso o pessoal vai entrando. Tá com frio aí? Eu sempre, né? Eu tenho a temperatura muito baixa. A Ah, circulação nas mãos e pés sempre tá frio. E aqui em casa é bem fresquinho, mesmo no verão, aqui é mais fresquinho. Tudo bem, Heloísa? Você tá ansioso para a quarentena acabar, Igor? Todo mundo tá precisando de ir ao centro. Nossa, mãe. É, Vanusa. E você? Evanusa, Você tá falando que tudo tá bom a bem? Ivete junto? Tá bom, né, Ivete? Mas tá faltando a Vanusa participar também, né? É, a próxima quarta acho que é ela. Eu também tô achando que vai ser. O Rony entrou, tudo bem, Rony? Heloísa, Rony. Acho que eu vou ligar aqui a bateria para não ter perigo de acabar, né? Ah, é, o meu já tá carregado. Está carregado, mas acho que eu vou deixar ligado, Tá. mais seguro. Bom, está batendo 8 horas na igreja. Estou ouvindo daqui. É, se eu A ver, eu também gente, ouvi daqui. a gente pode se preparar para oração. E você podia fazer oração enquanto você faz, eu abro o vinha de luz, pode ser? Pode. Pode? Você Então vai você abrir o pode vinho fazer. de luz? Vou abrir o vinha de luz, tá? Depois eu falo qual leitura que é. Tá bom. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos e, nesse momento, pedir a presença, em primeiro lugar, do nosso anjo de guarda, o amigo presente, que se faz presente a toda hora.
invocar aqui o nome de Jesus, pedir permissão para falarmos em seu nome. A Mãe Santíssima, que as suas luzes, o seu manto de amor possa estar nos cobrindo a todos. A Deus Todo-Poderoso, que por tua força e por teu amor nos encontramos nesse momento reunidos, buscando tuas bênçãos, tua proteção, o teu amparo para toda a humanidade, para todo o planeta, e que nesse momento, Senhor, possamos nos alimentar dos teus ensinamentos, com a tua permissão, com a tua graça. Que assim seja. Seja. Obrigada, Ivete. Saiu uma leitura longa, porque ela, 3 páginas, 2h30. É bom que tem muito o que falar. É. Eu tô achando que ela já saiu. Tribulações, a número 142. Sabe? Mas Tô achando que ela já bem, saiu, mas vamos ver de novo, né? é, Vamos ver de novo, porque a gente, quando alguma coisa começa a repetir, talvez a gente não tenha aprendido bem, né? tá chamando para alguma coisa, né? É. Então, está em Romano, capítulo 5, versículo 3. Também nos gloriamos nas tribulações. Saiu sim. Também nos gloriamos nas tribulações. E o título que o Emmanuel deu foi Tribulações mesmo, sabe? Então, eu vou ler algumas frases aqui. Se você quiser me interromper para fazer algum comentário, Ivete, fica à vontade, tá? Pode começar. Pode começar. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar seu júbilo nas tribulações, quer dizer, ele estava fazendo um comentário das bênçãos que ele estava recebendo, né? E ele incluiu nas bênçãos as tribulações. E Emmanuel segue. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Você quer comentar até aqui ou eu posso seguir, Ivete? Eu sempre gosto da gente começar uma leitura falando do título, Das sabe? tribulações, né? Tanto o conceito, né? O que é tribulação, para cada pessoa pode estar vindo de alguma forma. Então, sempre Uhum. peço para as pessoas pensarem nesse momento assim. É um momento de tribulação que a gente pode estar pensando no sentido coletivo, né? O que todos nós estamos passando juntos, mas ao mesmo tempo essa tribulação ela é diferente de pessoa para pessoa, não é? Como que cada um passa e vivencia essa tribulação. Suponhamos que a gente esteja imaginando essa pandemia como uma tribulação. E talvez alguém aí no grupo esteja com uma tribulação que nem tem a ver com a pandemia, né? Então, cada É, um vai sentir aí qual que é a sua tribulação nesse momento. eu achei interessante você falar que gosta de comentar pelo título, porque o Emmanuel, normalmente, ele dá um título diferente do que está escrito no versículo, ele aponta um caminho, né? E aqui não, ele usou a mesma palavra, né? Para reforçar que o tema é esse mesmo. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. Quer dizer, tudo isso é o que São Paulo é mesmo, né? O apóstolo que pregou para os gentios, que era uma coisa que não acontecia até então,
né? Porque os pregadores, os discípulos de Jesus, eles estavam pregando entre o povo hebreu mesmo, né? E Paulo aqui saiu com esse desafio de pregar para todo mundo, para quem não era hebreu, que eram chamados gentios. E tá falando que às vezes a gente lembra dele do encontro dele com Jesus nas portas de Damasco, fixando a transformação sob o hálito renovador de Jesus. Essa palavra hálito, sopro, tá repetindo, né? Porque semana passada que o versículo é que Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo, né? E aqui está falando também do contato de Paulo com esse hálito renovador de Jesus, sempre nesse sentimento assim de que esse hálito divino ele é criador de vida e de transformação, né? Você quer fazer algum comentário, Ivete? Eu gosto demais dessa fala, quando fala de hálito divino, porque tem aquela música que a gente conhece, né, de Matéria Cósmica, que vem Linda, explicando né? muito bem sobre o que é esse hálito divino. Que, na verdade, nós mergulhamos nesse hálito, né? Nós estamos mergulhados em Deus e, nesse momento, ele está dizendo de uma experiência. Porque, É, ainda que a gente vivencia isso o tempo todo, nós não temos essa consciência, não é? é. Que nós estamos em Deus, que nós estamos mergulhados em Deus. Na verdade, esse hálito divino, eles nos toca o coração o tempo todo, né? Só que a gente anda distraído, né? Na verdade, nós estamos nele, né? Estamos Nós, nele. faz o contato universal, ele está no universo, Deus está em toda parte, e quem sai fora dessa atmosfera somos nós. O tempo todo É. está aí para a gente. Então, o Emmanuel diz aqui que muitos companheiros, né, se dirigem ao coração, quer dizer, se dirigem a esse coração de Paulo de Tarso, mentalizando a coroa de espírito redimido, de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. E a gente sempre pensa nesses espíritos redimidos e glorificados como se eles fossem eleitos, né? E esquecer do sacrifício pessoal de cada um. O sacrifício e a vontade, né? O sacrifício no sentido de sagrado ofício, tornar sagrado aquilo que eles estão fazendo, perseverar com força de vontade, perseverar com disciplina, não se afastar daquilo que eles acreditam, mesmo que aquilo custe algo a eles, né? A gente morre de medo de perder alguma coisa e esses trabalhadores do Cristo que são diferenciados, que a gente pensa neles como glorificados, eles são pessoas como nós, mas com uma vontade mais determinada, com uma certeza mais forte, com um foco, né? Uma diretriz assim traçada. Posso Um continuar? exemplo, né? É um Hum, exemplo, porque quando a gente pensa em Paulo, não é uma referência só de um homem, né? Eu uso sempre o termo arquétipo e eu não posso deixar de falar nele agora, porque o Paulo é um arquétipo para nós, né? A forma como que a gente olha para ele, nos dando todo um modelo de como que nós vamos também nos vencer, porque ele é o maior exemplo para nós de autocombate. E se a gente olha para ele como um herói, como um escolhido de Jesus, a gente esquece que nós precisamos de olhar para dentro de nós também e enxergar essa possibilidade de trabalhar todas as nossas dificuldades, assim como Paulo. é, Fica claro para você isso? fica claro. É, essa palavra arquétipo me corrija, né? Porque essa palavra arquétipo está no seu terreno mais do que no meu. Mas é como se fosse um modelo, né? Então, Modelo. Jesus é o nosso maior arquétipo, né? Do homem de bem. E daquilo que a gente deve vir a ser, do tornar-se, né?
daquilo que nos aguarda na nossa caminhada. Mas Paulo é um outro arquétipo que nos mostra, assim, mostra as fraquezas que todo mundo tem, né? Os erros que a gente comete, os enganos, mesmo mostra aquilo, porque é diferente da gente cometer equívoco quando a gente quer cometer equívoco. Mas o Paulo seria um arquétipo nesse sentido, assim, de que mesmo quando nós estamos bem intencionados, nós podemos cometer erros horrorosos, não é? Que ele, quando ele cometeu grandes erros na perseguição aos cristãos, a intenção dele era proteger a religião, então ele estava muito bem intencionado, Uhum. né? Então, e mostrando também o tanto que é possível a gente reconhecer o erro, né? E tomar nova direção. O que que você pensa disso? Eu só quero só acrescentar um ponto assim. Imagina Paulo como sendo esse modelo nosso de humanidade, de capacidade de erro e acerto, de busca, e Jesus como sendo o self, o alvo lá onde a gente quer chegar, não é? Jesus sendo esse caminho, essa verdade que nos guia, foi esse caminho que o Paulo seguiu. Ainda que com toda a dificuldade que ele vivenciou isso, nós só podemos pegar dessa forma um lado de modelo para nós, de que para não desanimar, a gente saber que quantas vidas a gente tiver que reencarnar e viver, nós temos esse Paulo como modelo para nós. E para seguir, né? Porque se ele seguiu o caminho de Jesus, nós também podemos seguir. É, se Jesus não tivesse esperança de que nós pudéssemos segui-lo, né? Não teria vindo, né? Uhum. A palavra do grande operário do Cristo, interessante o Emmanuel tratar Paulo de Tarso como operário do Cristo, né? Um trabalhador mesmo do Cristo, aquele que está lá na parte mais difícil do trabalho, né? Então, a palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Aqui, Emmanuel já está falando assim, que muito embora ele seja esse arquétipo para nós, e essa esperança, né, de que nós também podemos trilhar esse caminho, isso tem um custo. Na verdade, tudo tem custo, né, Ivete? Até o caminho fácil tem custo, né? Tem o custo da demora, né? Mas tem a redenção. Mas tem a redenção. Redenção. Você pode pagar o preço que for, mas é para chegar na redenção. É para chegar isso. Eu amo essa palavra, porque ela nos dá uma esperança, né? Que todo mundo vai redimir, né? E então ele usa essa palavra operário e usa essa palavra redenção, é um contraponto, né? Ele é um grande trabalhador do Cristo, mas tem o objetivo e consegue. Tem um custo alto para ele, essa transformação toda que ele operou, mas tem a redenção como prêmio, né? E para isso tem que operar, né? O lugar do servo, o lugar do trabalhador, do humilde, e principalmente um trabalho de renovação interna. Porque, como você falou, explicou bem aí, ele fazia tudo com as melhores das intenções. A intenção dele era o bem, para ele era o correto. Assim como nós também, nós podemos estar fazendo muita coisa achando que está certo, né? Nos entendendo como estamos sendo assim, já no nível de evolução. No entanto, pode de repente cair a ficha do quanto que nós ainda temos para transformar e mudar em nós. É bom que a ficha caia, né? E cai, e cai. E cai toda hora. Toda hora. Muita vez reporta-se as dilacerações do caminho
salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Então, Emmanuel está explicando aqui que Paulo, ele salienta ele chama de estações educativas, como se fosse as fases, algumas paradas, né? Eu fico pensando em estação, igual um trem, ou como estação de primavera, verão, outono e inverno. É uma fase educativa, e depois daquela fase vem uma outra fase diferente daquela, né? As fases não são exatamente as mesmas, elas se diferem nos ciclos que elas têm que seguir, mas o Emmanuel diz que ele se reporta a isso também, que ele não faz de conta que não está acontecendo nada, né? Por isso que ele fala das dilacerações e fala das tribulações aqui. Então ele fala essas fases que aconteceram entre o primeiro clarão da fé, que foi quando ele viu aquela luz que era Jesus, até o supremo testemunho, quando no final mesmo, já, mas com ele totalmente renovado. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, quer dizer, depois da visão de Jesus, depois do encontro com Jesus, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que ele fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Aqui a gente vai voltar um pouquinho, né? O Emmanuel está situando aqui uma linha de tempo, né? A linha de tempo da visão de Paulo de Tarso, que é a primeira bênção, e depois até o final, na redenção dele, no Supremo Testemunho, a busca de reencontrar Jesus, né? Porque aquela primeira visão que Paulo teve de Jesus na entrada de Damasco foi uma porta que abriu, mas ele teve que buscar Jesus durante todos aqueles anos depois para reencontrá-lo no final, né? E entre esses dois períodos, está aqui anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Eu queria falar um pouquinho de serviço áspero e contínua renunciação, porque às vezes a gente tem um entendimento equivocado do que é um serviço áspero, achando que é só um trabalho pesado, né? E pensar também o que seria essa renunciação contínua, a gente permanecer e renunciar continuamente. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Beth? Eu estou aqui mergulhando numa imagem assim, de que a gente quer muito encontrar o Cristo, a gente quer estar nesse primeiro estágio que Paulo vivenciou, né? E agora, quando a gente é pego no momento de renúncia, de mostrar todo o conhecimento que a gente recebeu, não é? De perseverar nessa luta, parece, às vezes, tem hora que some. Então, não é uma perseverança, não é um ato contínuo de sacrifício, não é? A gente vê pessoas assim, como nós também aqui, lamentando, ligando uns para os outros, pedindo ajuda, pedindo socorro, e esquecendo de que já estamos sendo testados, né? Nós já temos essa bagagem do Cristo em nós. Nós já temos esses aí que abriram os caminhos para nós, como Paulo. E o que nós estamos fazendo disso? Né? Cada Eu um de ouvi nós, pode só uma ser. frase do Haroldo que eu quero falar. O Haroldo fala assim, que é inadmissível ver um espírita pessimista. Eu achei isso muito interessante. Porque um dos nomes da doutrina é consoladora, né?
Então, se a doutrina é consoladora, alguém que estuda a doutrina nunca deveria estar pessimista, mesmo embora a pessoa possa estar sofrendo por alguma questão, igual você colocou no início, que às vezes nem tem nada a ver com a pandemia, nem tem nada a ver com quarentena, às vezes não tem nada a ver com questão financeira, né? Às vezes a pessoa está com outro tipo de provação. Mas se somos espíritas, a esperança e o consolo deveria nos sustentar, né? Nós já temos bagagem para isso, né? É, E não estou falando que é fácil, que a gente consegue, não. Estou dizendo que nós precisamos tomar essa responsabilidade, né? é. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Porque aqui Emmanuel faz isso que a gente começou a fazer aqui, né? Primeiro ele fala de Paulo, depois ele vai falar de nós, né? E nós, né? Então, porque de uma certa forma, para cada um de nós que somos cristãos, para cada um de nós a gente já encontrou Cristo à porta de Damasco. A gente está Cada fazendo um o a seu nosso, modo, né? cada um a seu Cada um. modo. Que agora nós estamos a cada um no próprio caminho, a fim desse reencontro mesmo, nessa busca desse reencontro. Então, vamos ver o que o Paulo diz de nós, né? Paulo não, Emmanuel. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Que no início do parágrafo aqui, ele está falando das pessoas que nascem em situação de autoridade, de mando, eminência social, em situação de dirigir alguma coisa. Isso não é para todo mundo, né? Quem dirige alguma coisa, quem está na política, quem está na eminência social, é uma minoria. Mas todo mundo, se a gente não pode controlar nada, todo mundo pode controlar a si próprio. Mas é o grande desafio, não é? Ter domínio de si. Quando você coloca esses postos aí, eu sempre volto para a gente mesmo, porque seja em qualquer detalhe da sua vida, você está em algum comando, né? Ou você está comandando uma família, um trabalho, ou você mesmo. Esse comando sempre vai estar nos chamando a expor o que a gente tem já de experiência, de aprendizado. Mesmo que se a gente não dá conta de mudar lá fora e mudar o mundo do jeito que está, nós vamos responder pela forma como nós estamos agindo com o nosso próximo, né? Aqui, diretamente com quem a gente está convivendo. E como a gente está convivendo com tão poucas pessoas, e muita gente está dentro de casa até sozinho, né? Às vezes não tem nenhum companheiro para estar junto ali, ou um filho, acho que essa tribulação para a pessoa que está sozinha ela é maior do que num comando onde você pode gritar, brigar lá fora e falar, né? Como que a gente vai estar se organizando dentro de nós para lidar com essa tribulação interna? Eu li, e agora eu não lembro mais em qual livro que eu li esses dias, que as nações, a gente quer que haja paz entre as nações. As nações são formadas de estados, cidades. As cidades são formadas de bairros e os bairros formados de famílias e as famílias são formadas de pessoas. Então não dá para mudar o mundo de fora para dentro. Só dá para mudar de dentro para fora, né? Então cada pessoa nesse controle de si próprio, que se cada um toma para si essa responsabilidade de controle de si, automaticamente
essa onda vai ampliando, né? E não o contrário, igual muitas pessoas confiam muito em movimentos políticos e acham que alguma coisa vai vir de fora para dentro. Essa mudança da humanidade que está sendo tão falada e tão ansiada, né? As pessoas anseiam realmente para que as coisas melhorem em todos os níveis, mas se de dentro para fora não há uma melhora positiva e que se manifeste, nada externo vai mudar o que está dentro, né? Porque senão nós vamos ficar aqui vivendo esperando alguém que crie uma vacina, esperando alguém que mude a economia do país, que resolva por nós, né? E se isso demorar? E se isso não acabar esse ano? Olha, Né? Porque nós estamos vivendo a cada dia. Essa tribulação, ela está sendo a cada dia. Né? eu lembro uma coisa que aconteceu na minha família, porque nós somos muito imediatistas e às vezes a gente esquece as coisas, né? A gente tem a memória muito curta. Quando teve a epidemia de H1N1 em 2009, teve muito óbito, todo mundo ficou esperando sair uma vacina, todo mundo ficou esperando sair isso, sair aquilo. E o tempo passou. Mas em 2016 ou 2017, se não me engano, meu sobrinho de 3 anos quase morreu de H1N1, né? 8 anos depois da epidemia. Ele ficou entre a vida e a morte por 10 dias no CTI, foi uma situação muito triste. Então a gente tem um aspecto sonhador, como se descobrisse uma vacina, um medicamento, tudo fosse acabar assim. E não é assim que as coisas funcionam. Nós sempre vamos ter Vai vírus. passar, né? Né? Passar o Chico, não vai ser um passar assim. Não vai aparecer uma vacina, não vai aparecer isso, não. É um vai E passar para cada um. isso. E de um dia para o outro está tudo resolvido, porque se nós estamos num mundo que nos apresenta prova, que nos apresenta expiação, tem sempre mais vírus, mais bactérias e mais coisas para aparecer, né? Se fosse só isso, ainda estava bom, né? Eu acho que o mais difícil é esse lidar com esse domínio próprio mesmo, com esse controle de si. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, Olha, né? Aqui alguém postou a Sônia, queremos grandes mudanças, mas não estamos dispostos a atuar nesse momento. esse Porque movimento. já aconteceu muito comigo alguém falar, por que você não faz isso? Quando eu estava na direção da Casa Espírita. Né? A pessoa tem a ideia, mas quer que eu faça. Não, pode fazer você. Aí a pessoa, aí você quer uma grande mudança, mas que outro faça, não eu. Né? Aconteceu muito isso comigo na direção da casa. Alguém vinha com a ideia, eu não posso fazer, não, mas você pode. Não, eu não posso. Então, realmente, a gente quer mudança, mas quem que está disposto a mudar, né? Mas eu Então, acredito que essas tribulações vão levar a gente a algumas mudanças. Né? Eu só tenho medo assim, porque na hora que você está num momento de perigo, você promete tudo. não Ah, eu vou é? fazer A isso, gente eu vou faz fazer. barganha com Deus, né? Agora, o grande risco é a gente perder essa consciência, né? Vamos ficar atenta a isso. Pelo menos eu quero ficar, né? As coisas melhorarem, a gente relaxar, né? É, Aqui ele diz assim, ó: recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. E a gente tem tanto exemplo de que tribulação produz fortaleza e paciência, naquele sentido que ele falou lá no início do operário, né, da pessoa que opera. Quanto mais você faz alguma coisa, mais eficiente você fica, não é? Eu vi aquele tapete que você postou, que você bordou, aquela perfeição, né? Tão lindo. E eu me lembrei do primeiro tapete que eu bordei na minha vida. Eu nunca tinha feito. O Baldino postou aqui: pode vir um vírus pior, o risco
o risco da indiferença egoísta. É, realmente, a indiferença egoísta é um vírus pior do que qualquer outro, né? Então, a gente sempre fica melhor naquilo que a gente se esforça mais. Tipo a musculação mesmo, né? Que com um pouco de esforço você ganha mais músculo, você ganha mais tônus. Isso é para tudo, né? E é o que o Emmanuel está falando aqui, que ninguém encontra o tesouro da experiência. Gente, vamos falar da experiência de experimentar, né? Tem uma história de que um grande escritor, um grande doutor em química, fez um trabalho sobre um doce muito famoso que se fazia na Índia, um doce incomum, e ele escreveu um tratado sobre o doce. E aí, um dia ele encontrou com um indiano no avião e o indiano abriu a sacolinha, reconheceu ele, deu para ele. E ele experimentou, falou, nossa, que delícia! O que é isso? Ele falou, o doce que você fez um tratado sobre ele, né? E isso é da experiência. Experiência vem de sentir o sabor mesmo daquilo, né? A gente não sabe até que experimenta a transformação, o esforço. E isso é um trabalho de passo a passo, né? Eu tenho vivido isso, quando você citou aí o tapete, esse tapete ficou guardado por mais de 10 anos. Ele estava parado lá, a Marcela ainda estudava, morava em Belo Horizonte. Ela já casou, já tem filhos, e eu cansei na época e guardei por um tempo. Depois vieram outras coisas para fazer, outros cursos, vieram netos. Então, o que eu estou percebendo? Porque o tecer, simbolicamente, o que a gente está tecendo na vida? Como que você está... Trabalho de retomar as coisas inacabadas, Uhum. pegar de volta naquele esforço, nessa paciência que está falando aí, de ganhar essa força. Isso faz com que a gente, enquanto você está trabalhando em alguma coisa, por dentro também você está sendo trabalhado. A cada ponto que você borda, a cada coisa que você retoma na sua vida, você já vê com outros olhos, você já faz de outra forma. Até um livro que você vai ler de novo, já vai te fazer um movimento. O tecer que você falou aí é muito importante, porque foi exatamente o que Paulo fez, né? Ele foi tecer. No início, Tecelão. né? No início ele foi... Se for tecendo, ele teceu o interior dele. É muito simbólico isso, né? Tecendo por fora e tecendo por dentro, né? É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. É interessante essa frase, né? É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Parece um tratado de Ayurveda, que o Ayurveda coloca cada hora do dia, e dependendo da posição que o sol está, ele nos predispõe a algo, predispõe o funcionamento do nosso corpo a algo, predispõe o nosso psiquismo a algo. Então, por exemplo, num período do início da manhã, a gente está mais predisposto ou para fazer atividade física, ou para guardar informações na memória, mas no meio do dia a gente está mais predisposto para assimilar nutrientes e também para tomar decisões que envolvem assim, uma vontade. No período da tarde, desperta mais a criatividade, a gente tem mais condições de compreender alguma coisa que precisa de uma compreensão melhor. Só que se a gente acorda tarde, vem uma letargia, uma preguiça, que parece que o dia não começou, né? E aqui ele está falando disso, porque se a gente demora para começar as coisas, fica difícil começar, né? Quando Emmanuel fala, é necessário acordar com o dia. Então, a hora que a luz começa, é hora da gente estar mais disposto para fazer as coisas, não ficar deixando o tempo passando
e a gente querer começar as coisas quando está no escuro, né? Porque também tem esse simbolismo da luz aí, no sentido da gente ter clareza, né? Eu quero pegar um pouco do que você está falando para mostrar um outro lado também. É no seguinte, porque quando você fala de descortinar, é como se você abrisse a janela de manhã e deixasse o sol entrar e aparecesse uma claridade ali, né? Imagina isso como uma claridade mental. É, cada um de nós pode pensar nesse momento assim, em qual ciclo desse percurso que você fez aí do dia, manhã, tarde, noite, é, onde que é mais tribulação? Às vezes, tribulação para uma pessoa é levantar cedo, né? Pessoas que ficam dormindo ali até 8, 9, 10 horas e depois muda o ciclo, vai ficar de madrugada acordado. Cada um tem o seu ciclo ali. Mas tem aqueles também que já imaginam assim, nossa, deu meio-dia, 1 hora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que render, eu tenho que fazer alguma coisa. Em que momento da vida, do dia, para depois a gente imaginar um ciclo maior. Mas no Ciclo de dia, vida, qual né? momento é? Depois expandir isso para uma questão de vida. Mas o que é mais tribulação para cada um de nós? Em qual momento? Pensa assim, como que isso pode render se a gente tivesse um tempo aqui para trabalhar isso, né? Essa questão Despertar mental, né? aqui. O que é despertar? Né? A A Sônia tem palavra, falado, você tem visto as fotos de crepúsculo, de ocaso que a Sônia tem postado? Que beleza que é! Então é um fotos momento que a pessoa lindas, né? vivenciar isso com profundidade, né? Com essa experiência de vida. Outros nem vê o sol nascer. E nem se pôr, né? É assim, engraçado você ter falado isso. Essa semana eu não lembro o que que aconteceu, que eu comecei a me lembrar. Sempre tem uma coisa que dá o start, né? Alguma coisa que é o ponto de partida para a gente ficar com elucubrações mentais. E eu comecei a me lembrar do nascer do sol mais lindos que eu já vi na minha vida. Nossa, foram tantos, em lugares diferentes, né? Depois eu comecei a catalogar mentalmente quais foram os pôr de sol mais lindos que eu já vi também, de lugares lindos. São coisas que ficam no coração, né? Mas são de ciclos, né? Porque entre o nascer e o pôr do sol, quanta coisa eu vou tecendo, quanta coisa eu vou criando, quantas experiências eu vou tendo ao longo desses anos entre nasceres e nesses ciclos de dias, né? Eu quero só deixar aqui para aproveitar o momento e deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aí, para imaginar também, nesse período que a gente está mais internalizado, quais os momentos na vida que você passou por maiores tribulações, né? Doenças, perdas, pessoas que morreram, como que você reagiu nessa época e que se você imaginar aquelas cenas de novo, hoje, como você se sentiria? Ou se ao lembrar daquelas situações, retoma toda a emoção que você sofreu e viveu naquele período. Fica essa dica aí para cada um trabalhar isso, tá? Boa dica, Ivete. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Aqui o Emmanuel já está deixando claro de Cristo como um caminho, né? Sim. Como um caminho, porque prosseguir com ele, na companhia dele, acompanhar-lhe as pegadas, quer dizer, está à nossa frente, e evitando o desvio. A margem, não sair para a margem, né? Porque muito embora todo aquele que se desvie sempre possa voltar para a estrada novamente, o caminho fica mais longo e doloroso, né? Porque há alguns desvios que a gente toma que gasta muito tempo para retomar o caminho.
né? E se cada um de nós já tem a noção clara do caminho que o Cristo nos propõe, e principalmente para nós, né, Ivete, que já temos mais experiência de vida, né, que já estamos assim no entardecer desse longo ciclo da vida, não Então, dá no para pôr do no pôr do sol, não dá para ficar perdendo tempo com desvio mais, é, né? No exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que esse Jesus veio até nós, porque assim como Jesus foi ao encontro de Paulo de Tarso na entrada de Damasco, ele veio ao encontro de todos nós com o nascimento dele, né? Ele não deixou nenhum. Paulo não é alguém escolhido de forma que ele não veio excluiu só os outros. Ele não veio só é, para Paulo, ele veio para todos, né? Então, aqui diz, ó, no exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, que foi o que Paulo fez após a uhum. entrada de Damasco, né? E o que Paulo nos dá o exemplo é exatamente isso, de não ter medo, né? De ir com desassombro, com dignidade, com força, com coragem, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos, Uhum. né? E porque nós geralmente trabalhamos em grupo, nós estudamos em grupo, não é? Fazer uma live com outra pessoa conversando com a gente é muito melhor do que fazer a live sozinha, né? Então a gente faz tudo em grupo e a gente tende a olhar o que o grupo está fazendo, com admiração ou com crítica. Ora a gente admira, ora a gente critica, às vezes a gente não critica verbalmente, mas critica mentalmente. Mas o grande serviço de preparação é exatamente esse interno, né? Eu estou me preparando a cada dia, me fortalecendo. Esse é o versículo, é o parágrafo que encerra. Eu vou ler de novo aqui a frase de Paulo, porque se você quiser fazer um comentário para fechar, Ivete. Também nos gloriamos nas tribulações. É a leitura O que 142. esse gloriamos, né? Imagina que nós esperamos aqui que um Cristo apareça como apareceu para Paulo. Não, não vai ser assim, né? Essa glória divina, com certeza a gente ainda vai passar por muitas tribulações para poder acordar. Esse autoconhecimento aí que a gente tem pregado e falado e aprendido demais com Joana de Ângeles, com os nossos estudos, eles nos remetem o tempo todo a nos enxergar. Porque quando você fala de ficar em grupo, trabalhar em grupo, nós já aprendemos que o outro é o meu espelho, né? Sem o outro também eu não consigo me enxergar. Não adianta eu me retirar das situações, porque eu perco a visão de mim mesmo. Quando você não tem um contato, por exemplo, durante o dia com ninguém, como a gente está vivendo, você tem nos sonhos. Você vai ver lá nos sonhos personalidades, pessoas que vão remeter à sua estrutura, aos seus aspectos internos. De qualquer forma, nós estamos sempre trabalhando dentro de nós esse movimento que a Sônia está comentando aí. Eu penso que está todo mundo em movimento. Todos nós estamos. Porque é muito difícil, porque você é uma que pode nos dar um exemplo. Meditação não é qualquer um que dá conta de fazer. Não é. Né? Se esvaziar não é qualquer um que consegue fazer. Agora que nós estamos despertando e querendo aprender a fazer.
Porque o tempo todo nós estamos nos espelhando, fechamos os olhos, nós pensamos em alguém, sonhamos, a gente vê alguém. O tempo todo estamos vendo estruturas e espelhos nossos, né? E Paulo é o maior exemplo disso. E para nós aqui, vamos aprender com ele, né? Essa glória divina de poder nos enxergar. Então fica aí essa reflexão. Essa leitura nesse tempo de pandemia já é a segunda vez que sai. Então, a gente aqui tem comentário que eu não vejo de quem, para quem. Livro Paulo e Estevão o livro Paulo e Estevão vale muito a pena ler. Tudo que a Neuza e a Ivete está falando é muito bacana para a gente entender. O livro Paulo e Estevão é um livro, além de ser maravilhoso do ponto de vista de contar a história de Paulo e Estevão, é um romance histórico, né? É um romance histórico, é um livro riquíssimo e que é para ler uma vez e depois é para reler algum tempo de novo, para a gente E ir não ler como assimilando devagar. não ler ele assim como romance, não. É preciso que a gente se coloque no lugar de cada personagem ali, né? A gente se enxergar. Então, ficamos por aqui, toda quarta-feira às 8 Tem horas da relógio noite. no seu tempo. Como? Tá com relógio aí? Você já venceu o tempo? Faltam 5 minutos, tá? Às vezes E alguém quer fazer alguma pergunta. se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo de responder. E nesse inteirinho, né, se ninguém fizer nenhuma pergunta, lembrando que na terça-feira tem estudo às 20 horas e na quarta-feira tem esse momento de bate-papo às 20 horas também. E parece que não tem nenhuma pergunta. A gente vai encerrar então com uma prece. Quem lembrou de pegar a aguinha... Eu quero te Hã? agradecer, quero te agradecer o convite É um e prazer. agradecer a todos que estão aí com a gente, que a gente sente, mesmo de longe, sente as vibrações aí de todo mundo. Muito bom, né? Esse encontro. Então, gente, quem lembrou de pegar a aguinha para fluidificar, nós vamos fazer oração e pedir a espiritualidade para colocar os fluidos benfazejos nessa água, né? A gente pensa muito nessa água abençoada como uma água para o nosso corpo, mas ela é muito mais para a nossa alma, né? Para a nossa mente, para as nossas emoções, porque isso tudo reverbera, em último momento, reverbera no corpo. Então, vamos fechar os nossos olhos. Obrigada, Ivete. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Amado Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estar aqui nesse dia. Pedimos as suas bênçãos por todos os que nos ouvem e por todos aqueles que estão no seu caminho, na sua busca. Sabemos, Senhor, que cada um tem um tempo de despertar, de acordar, mas pedimos, Senhor, por todos aqueles que ainda dormem, porque o tempo urge. Que o Senhor possa abençoar as nossas águas, as águas dos nossos copos, as águas dos nossos corpos, para que seja pura, que possa circular de forma harmoniosa, nos levando ao encontro daquele que é a água que descedenta para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Tchau. Tchau.